Olá, hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Estamos conversando sobre o temor do Senhor. Provérbios 9, versículo 10. E este é o nosso momento de meditação. Lembrando, na versão Reina Valera, nós encontramos o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e a inteligência é o conhecimento do Santíssimo. E o Santíssimo se entende a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouco acerca de tudo, um pouco acerca do Pai, depois do Filho. E nesse vídeo, esse é o vídeo de número 6, nós vamos estar focando um pouco mais no Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E para isso vamos usar, na versão Almeida Revista e Corrigida, de 2009, o texto de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Depois, como sempre, leiam o texto, o contexto, para poder entender melhor. Até tem uma frase muito usada por alguns pastores, que texto sem contexto é pretexto para heresia. E realmente, se você não tiver o entendimento do contexto, acaba embolando um pouco. Mas vamos lá. Essa passagem é uma passagem bem interessante, no início da igreja, onde todos procuravam ter tudo em comum, muitos vendiam as suas propriedades e levavam até os apóstolos para que fosse distribuído de forma igual para todos e ninguém ficasse passando por necessidade. O texto é longo e eu separei alguns versículos focando mais na questão da importância da pessoa do Espírito Santo, que muitas vezes é colocado só como a questão de falar em línguas. E é muito mais do que isso. Depois nós vamos conversar numa outra oportunidade sobre a questão do falar em línguas, que o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus para trazer a nós, o povo que não era o povo hebreu, ou seja, os gentios, trazer o evangelho dele, de Cristo. E diz assim o texto no versículo 3, 4 e 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 7, 8 e 9. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, a Safira, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E ali ela também morreu. Eles foram fulminados. E graças a Deus que isso não está acontecendo agora, porque senão quantos já teriam partido, né? Mas as misericórdias do Senhor são
a causa de não sermos consumidos. E ele tem, depois de ter dado esta demonstração, ele tem nos guardado. Quantas vezes erramos, e erramos feio, mas o Senhor tem compaixão, está dando oportunidade para que nós venhamos a nos consertar. E é interessante aqui nesse texto fala diretamente sobre o Espírito Santo, porque mentistes ao Espírito Santo. Depois fala, não mentistes aos homens, mas a Deus. E aqui, quando já falando com Safira, antes está falando com o esposo Ananias, e aqui falando com Safira, porque vós consertastes ou armaram a situação para tentar o Espírito do Senhor. E aqui está um Senhor, não em caixa alta, né, ou em versalete, mas Senhor apenas com S em letra maiúscula. Isso nos dá a indicação de estar falando diretamente com Jesus. Então, nesse texto nós temos aqui uma situação com os três, o Deus Todo-Poderoso, a Trindade, mas focando mais na questão do Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus. Depois nós vamos falar um pouco mais de que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, essa questão de tentar fingir, tentar mentir para Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é impossível. Ele conhece o intento do nosso coração e muitas vezes Jesus, quando falava as coisas, ele ouvia o que os outros estavam pensando e ele falava, por que pensastes isso? Por que isso? Por que aquilo? Antes que as pessoas falassem ou comentassem. Ou quando estavam comentando, fazendo aquele burburinho de longe. Então não dá, não se esqueça disso, não dá para esconder do nosso Deus Todo-Poderoso. Em João 14, versículo 1 ao 31, também vem falando sobre a questão do Espírito Santo, a apresentação dele, e eu vou ler apenas alguns versículos. O 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. No 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Um pouco mais à frente, seguindo no Evangelho escrito por João, capítulo 15, 26, diz assim, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Em João 16, do 5 ao 15, destaquei o 13, que diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Finalizando este vídeo com João, 1 João, primeira carta do apóstolo João à igreja, no capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, com letra maiúscula, a palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. Ficamos por aqui. Neste momento de meditação, não esqueça de meditar, leia a palavra de Deus. Aqui são apenas umas dicas que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode acompanhar qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp e eu posso te passar mais algumas referências para você continuar no seu estudo, na meditação. Mas não deixe de meditar dia e noite para ser bem-aventurado. Amém?
um beijo no coração, nunca se esquecendo que somente Ele e nele, somente em Jesus, para sempre seremos um. Até a próxima.